Somos Todos Brasileirinhos, escrito por Mozart Benedito, ilustrado por Fábio Sgroy. Realização: Cepar Cultural, Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Numa van, 12 crianças e uma professora cantavam e se divertiam. A alegria era enorme, contagiando até o motorista. Era a primeira vez que várias das crianças se distavam dos pais por quase uma semana. Elas iam com a professora Vivian para um hotel fazenda. Como era um período fora das férias escolares e o hotel ficava vazio por algum tempo, não foi difícil para a professora conseguir com o dono dele, que era seu amigo, hospedagem quase de graça numa estada de segunda a sexta-feira. Alguém falou de um jogo da seleção brasileira e o futebol passou a ser o assunto. Cada um falava do seu time preferido. Eu torço para o Paysandu e eu pelo Flamengo. Meu time é o Náutico. O meu é o Santos. O meu é o Internacional. Eu gosto é do Cruzeiro. O Bahia é que é o time do meu coração. Como? Que turma de meninos e meninas de uma mesma sala é essa que tem torcedores de times de estados tão diferentes? Será que estavam inventando? Não, essas crianças falavam a verdade. Gostavam mesmo desses times. Eles moravam num bairro que existia há poucos anos, chamado Vila Brasil. Suas famílias vieram de vários estados brasileiros e a escola que eles estudam também é nova. Por isso, as crianças que estudam na mesma sala têm gostos muito variados. E esses gostos não são só no futebol. Aliás, algumas dessas crianças nem gostam de futebol. Eles saíram de suas terras há pouco tempo, por isso, apesar de pouca idade, têm na memória e nos costumes coisas bem diferentes umas das outras. Se fossem falar dos alimentos da região de onde vieram, também seria assim. Ruda tem na memória um molho que sua mãe usava sempre em sua terra, o tucupi, que colocava em diversas comidas, inclusive nos peixes. Nunca ouvi falar desse tal tucupi, disse Lucas, torcendo o nariz. O que eu gosto é de feijoada. A professora Vivian explicou que o tucupi é feito do caldo extraído da raiz da mandioca. Quando é ralada e espremida para fazer farinha, sai um caldo da mandioca. Esse caldo é venenoso, mas cozido durante vários dias vira tucupi, molho com sabor diferente. É típico de uma parte da Amazônia. Eu gosto muito, disse ela. Comi um pato no tucupi que era uma maravilha. Maíra fala maravilhas do cururu. Ela explicou que é uma comida feita com quiabo e caldo de peixe ou de camarão. E dessa vez quem torceu o nariz foi Juca. Credo, não gosto de quiabo. Aquela baba. Bom mesmo é pizza e lasanha. A professora sorriu, suspirou e falou. Que saudade. Passei umas férias na Bahia e comi muito cururu. É o que brincou. Quero ver quem tem o mesmo gosto que eu. Não de comida, mas de bebida. Tomo chimarrão todos os dias. Nossa, falou Adilson. Eu experimentei um dia. Que coisa amarga. Eu gosto é de cajuína, um refresco feito de caju. E para comer, bom mesmo é carne de sol com manteiga de garrafa. Tem comida amarga que é gostosa, interferiu Aninha. Ah, como eu tenho saudade da guariroba. Guariroba? Nunca ouvi falar nisso, falou Alex. É um palmito amargo, respondeu Aninha. Bem amargo mesmo, informou a professora. Quando estive em Mato Grosso e em Goiás, comi guariroba com frango. Mas em alguns lugares chamam esse palmito de gueroba. Ah, não falei da bebida, interrompeu Aninha. Minha mãe gosta muito de licor de piqui. Os meus pais tomam só um pouquinho depois do almoço. Eles não dão para as crianças porque tem álcool. Lá em casa, minha mãe faz licor de jabuticaba. Cortou Elias. Quando o Cruzeiro ganha um jogo, o meu pai faz um brinde de licor de jabuticaba com os amigos dele. A conversa sobre as comidas e bebidas continuou por aí.
Helena falou sobre uma comida chamada barreado, do litoral do Paraná, feita de carne cozida durante horas, com muitos temperos. Alex falou do azul marinho, peixe cozido com banana verde, em panela de ferro. Fica azul, ele contou, e algumas crianças duvidaram, dizendo que nunca viram comida azul. Pois é verdade, informou a professora Vivian. A banana verde cozida em panela de ferro fica azul. Baião de dois, uma verdurinha chamada ora pro nobis, canjiquinha com suã. Peixe cru, muitas crianças se espantaram com o gosto do ryoko. Eu como com hashi, aqueles 2 pauzinhos que os japoneses usam em vez de garfo, ele brincou. Viagem só para se divertir? A professora Vivian, falando das diferenças entre as culturas, quer dizer, esses costumes todos, os conhecimentos, os hábitos, inclusive música, religião, esportes, até o partido político em que os pais dos seus alunos votavam. A maioria dos alunos achava muito legal saber dessas diferenças, mas em alguns casos não só torciam o nariz, falavam mal delas. Pior do que isso, houve casos em que fizeram bullying com alguma criança. Bullying é uma coisa muito boba e cruel. É maltratar alguma criança mais fraca ou indefesa, seja com palavras, com ameaças, até agressões físicas, ou quando várias crianças se juntam para fazer esses maus tratos contra alguém. Gente legal não faz isso. Os motivos para o bullying eram os mais variados, seja porque alguém era de uma religião diferente, porque gostava de um tipo de música diferente dos demais, por usar óculos, por ter cabelo pichain, por causa da cor da pele ou da etnia. O que é etnia? Perguntou a Gilson quando a professora falou sobre isso. A professora Vivian explicou. Tem gente que chama de raça, por exemplo. O Rudá me contou que os seus pais são de origem tupinambá. O pai do Elias é árabe. A avó da Elke é alemã e o avô é italiano. Os avós da Ryoko eram japoneses. A Sara é de origem judaica. Aí tem uma coisa, o judaísmo é religião, mas os judeus são tratados também como um grupo étnico. Em muitas aulas a professora Vivian tratou desse assunto, e um dia ela perguntou: temos diferenças entre nós, não temos? Temos, responderam todos de uma vez. Mas tem uma coisa que nos une, que faz com que sejamos um povo só. Quem sabe o que é? Depois de alguns segundos de silêncio, Helena respondeu: somos todos brasileiros. Brasileirinhos, corrigiu Rudá. Até a Ryoko? Brincou Elke. Por que não? Perguntou a professora. Só porque os avós dela vieram do Japão? Fora o Rudá, quem vem dos povos indígenas? Algum de vocês é 100% de descendentes brasileiros? Eu sei que meu avô era índio, falou Aninha. Mas outro avô era filho de escravos. Uma avó era filha de espanhóis, outra era neta de portugueses. Ficou todo mundo em silêncio e a professora perguntou: não é uma beleza que os brasileiros sejam formados por povos tão diferentes? Indígenas, europeus, africanos, asiáticos. Nós juntamos as boas qualidades desses povos todos, não é? Todos nós temos muitas coisas parecidas. Somos um povo só. Algumas crianças chacalharam a cabeça para os lados com sinal que não concordavam com isso. Juca, que vivia implicando com Maria, por ela estar em cadeira de rodas, fez uma cara que dava para imaginar o que ele estava pensando. Eu não sou igual a ela, não. A professora Vivian soube então que algumas crianças praticavam bullying por motivos muito variados. Crioulo, favelado, quatro olhos, gorducha, mariquinhas, selvagem, eram algumas palavras usadas em conversas de algumas pessoas preconceituosas, para se referir a vizinhos ou conhecidos com quem implicavam. E algumas crianças acabavam sendo influenciadas por isso. E mais, Helena implicava com Alex porque a família dele era de uma religião de origem africana, e o pai dela falava muito mal do pai dele, dizia que era macumbeiro. Elias andou brigando com uma colega por torcerem por times de futebol adversários. Elke vivia perguntando a Gilson algumas coisas sobre o Nordeste, mas não fazia isso de um modo legal. Suas perguntas tinham um tom de preconceito.
Lucas implicava com Ryoko, não por ela ser descendente de orientais, mas pelo sotaque dela, que ele chamava de caipira. Um dia apareceu, desenhado no quadro da sala de aula, um barrilzinho e em cima dele um balão com um letreiro, como se ele estivesse falando: "Meu nome é Aninha." Uma das crianças chegou a contar que o pai dela viu a família de Maíra se deliciando com uma comida chamada sarapatel e falou: "Aquilo parece lavagem." Na escola, a professora Vivian sempre conversava sobre essas coisas com as crianças, mas algumas tinham parentes ou vizinhos que contavam piadas ofensivas sobre as diferenças entre as pessoas, e às vezes as crianças acabavam repetindo as ofensas. Por isso, pensou que alguns dias convivendo só entre elas seria muito bom para que entendessem melhor a vida, as características físicas e a cultura de cada família daquela turminha boa, que estava na fase de aprender muitas coisas. Assim, numa conversa com o dono do Hotel Fazenda, a professora Vivian pediu e ele topou ceder para hospedar aquelas crianças por 5 dias. E a professora Vivian tinha uma arma secreta para desarmar certos preconceitos. Uma amiga chamada Diana, que passaria esses dias com a turma. Quem a conhecia dizia que ela tinha poderes especiais, conseguia ler os pensamentos das pessoas, e todos diziam que ela era uma moça encantadora. Então, além da alegria de passarem uns dias no Hotel Fazenda se divertindo bastante, essas crianças voltariam da viagem com um entendimento muito maior sobre muitas coisas. Seria muito bom. A preparação da viagem. Na semana longe dos pais, as crianças fariam atividades que não haviam feito antes. Segundo a professora Vivian, havia dito às crianças e aos pais delas, seria uma oportunidade e tanto para elas aprenderem muitas coisas. Para começar, teriam que lavar os pratos e os talheres que usavam, coisa que nunca faziam em suas casas. Arrumar suas camas também. Não era uma viagem obrigatória, e menos da metade dos alunos gostou da ideia. Os demais assistiram às aulas com uma professora substituta nesse período, mas a professora Vivian tinha certeza de que aquelas 12 voltariam com uma visão muito mais amigável de todo mundo, comportando-se não só como colegas, mas como amigos. E os colegas que não quisessem participar veriam como a vida fica bem melhor quando existe uma camaradagem entre as pessoas. Às vésperas da viagem, a professora falou com os alunos sobre o Hotel Fazenda e como ele funcionava. Mostrou fotos, contou sobre algumas coisas que poderiam fazer, inclusive pescar num córrego que tinha muitos lambaris. Falou também sobre as atividades que teriam, como colher as verduras e os legumes que comeriam. Falou também sobre as atividades que teriam, como colher as verduras e os legumes que comeriam, além de preparar algum canteiro e plantar neles. Passear pelo pomar, comer frutas no pé, ver de perto animais que algumas crianças da cidade só conheciam de filme, como perus, patos, carneiros, cabritos, vacas e cavalos. E vão conhecer uma amiga minha, que, eu tenho certeza, vai mudar a vida de vocês. Vão aprender muito com ela. É uma verdadeira fada. O nome dela é Diana. É bonita? Perguntou Alex com cara de safadinho. Muito bonita, respondeu a professora. Antes que ela continuasse a falar da amiga, Lucas interferiu. Mas vê se você se enxerga, Alex. Ela é adulta, né? E você é um menino mal saído das fraldas, ironizou Sara. Não é só isso, continuou Juca. Se fosse uma menina, com quem iria querer namorar? Com um crioulinho? O bonitão aqui teria muito mais chances. A professora Vivian interrompeu a conversa. E daí que ele é negro? Conheço muitos loiros bem feios e muitos negrinhos belíssimos. E além de ser adulta e não ir lá para namorar menino, ela não tem preconceitos. A Diana trata todo mundo igual. Negros, brancos, orientais, índios, católicos, evangélicos, ubandistas, judeus, muçulmanos, gordos, magros, altos, baixos, gente com óculos, gente sem óculos, cadeirante, tudo. Alex virou-se para o professor e falou. E também corintianos, palmeirenses, gente que não gosta de futebol, sulista, nortista, nordestino. A professora Vivian gostou e continuou. E mais, trata da mesma maneira sambista, dançarinos, gente que não dança,
apreciadores de música clássica e de moda de viola, moradores de casarões e de barracos, bairros distantes ou do centro, da roça ou da cidade, ricos e pobres. A chegada. Quanta novidade! Quando a van saiu da estrada principal e entrou numa estradinha sem asfalto, entre as plantações, pastos e um bosque, Elias arregalou os olhos e gritou eufórico: "Cavalos! Vejam quantos cavalos! A gente vai poder montar neles?" Ninguém respondeu. Cada um identificava alguma coisa que gostava. Laranjas maduras, bananeiras. "Olha que beleza de cachos! Que rio de água limpinha!" disse a Ryoko quando atravessava uma pequena ponte sobre um córrego. "Nossa!" admirou-se Juca. "Água tão limpa assim, só vejo saindo da torneira. O rio que passa perto de casa é pura sujeira, até fede." Enfim, a van estacionou na porta da sede do Hotel Fazenda, para que todos descessem e levassem suas bagagens, antes que seu Valdemar, o motorista, levasse o veículo para o estacionamento. Seu Valdemar retirou a cadeira de rodas do bagageiro e armou ao lado da van. Com a ajuda da professora, Maíra desceu do veículo e ocupou a cadeira. A menina estava feliz e sorridente. "Nunca pensei que um dia viria a um lugar tão bonito", disse. "E sem meus pais, nem meus irmãos cuidando de mim." No saguão de entrada, a professora Vivian entregou algumas folhas de papel ao funcionário do hotel. Em cada uma constava o nome de cada criança, idade, nome dos pais, endereços e telefones. Aí, pela porta lateral do saguão, entrou uma mulher linda. Devia ter uns 30 anos, pele de cor de chocolate, cabelos negros. "Uau!" exclamou junto uns 3 meninos. Todas as crianças batendo os olhos na mulher, que abraçou Vivian com carinho. Aí a professora apresentou a moça. "Esta é minha amiga, Diana." A amiga sorridente falou: "Boa tarde, amiguinhos e amiguinhas. Que gente alegre você tem na sua sala, Vivian." Meninos e meninas já simpatizaram de cara com ela. O funcionário que havia recebido os papéis entregues pela professora entregou a elas algumas fichas de papel grosso e algumas chaves. A professora Vivian as recebeu e falou para as crianças: "Vamos colocar suas mochilas nos seus quartos. Em cada quarto vão ficar 3 pessoas. Comportem-se como amigos." "Ninguém vai implicar com os colegas de quarto, não é?" brincou Diana. Todas as crianças fizeram que sim com a cabeça, de olhos fixos nela. Não era só por ser bonita, ela tinha algo mais, um ar de sabedoria, algo mágico. Diana começou a chamar as crianças e entregar as chaves a elas. "Helena, Sara e Aninha, vocês ficarão no quarto número 1. Rudá, Jucá e Alex, vocês ocuparão o quarto 2. Ryoko, Maíra e Elke, vocês ficam no 3. Elias, Adilson e Lucas, vocês ficam no quarto número 4. Distribuídas as chaves, a professora propôs: "Meia hora é mais que suficiente para vocês desfazerem as malas, colocar as roupas nos devidos lugares, não é?" Todos concordaram. "Eu também vou para o meu quarto arrumar as coisas. Depois, nos encontramos aqui no salão para programar as atividades e distribuir as tarefas." "Tarefas?" exclamou Lu. "Nós não viemos aqui para nos divertir?" "Sim", respondeu a professora, "e também para aprender algumas coisas. Você não se lembra do que falamos na classe antes de virmos para cá? Teremos responsabilidades também. Não vão atrapalhar em nada a nossa diversão." A turma se apresenta. Logo depois de todos se reunirem no salão, fizeram um circo, sentados no chão bem limpinho, e a professora Vivian pediu que cada criança se apresentasse a Diana. Cada uma deveria dizer não apenas o nome, mas também alguma coisa que goste de fazer e alguma coisa que sonha fazer ainda criança ou quando for adulto. E assim foi. Veja o que cada criança disse além do nome. Sara: "Eu gosto de sorvete de chocolate e de coco. Gosto muito de música e tenho 2 sonhos. Quero ser pianista e que tirem a favela perto de casa." Elias: "Eu gosto de fazer jogos no computador. Gostaria de ficar craque para declamar poesia e aprender a fazer discursos. E quero ir a um show do meu ídolo, cantor de samba." Juca:
Eu adoro macarrão e também churrasco com guaraná. Meu sonho é morar numa casa com um quintal grande e churrasqueira. Meu pai é pedreiro e eu acho que vou ser também. Vou fazer muitas casas. Uma delas vai ser para mim mesmo. Alex: eu gosto mesmo é de peixe. Meu sonho é morar numa cidade com praia. Tenho vontade de ser surfista. Gostaria de trabalhar como salva-vidas na praia. Aninha: adoro andar de bicicleta. Gosto também de brincar com o computador e de fazer pesquisas nele. Mas ele é da minha irmã e ela me deixa usar só um pouquinho. Gostaria de ter um computador só para mim. Agora meu sonho para o futuro é emagrecer e ser bailarina. Ryoko: gosto de jogar vôlei. Não só um sonho, mas tenho uma meta e vou lutar por ela. Fazer o que for preciso. Ser jogadora profissional e conhecer o mundo todo. Jogar em tudo quanto é cidade bonita. Lucas: eu gosto de jogar futebol. Nunca fui a um estádio desses famosos, mas um dia ainda vou assistir um jogo do Flamengo. E o meu sonho é ser jogador profissional e ser convocado para a seleção brasileira. Maíra: adoro ler. Quando for adulta, quero ser professora e ter dinheiro para almoçar em restaurantes quando quiser. Elke: eu gosto de cuidar das flores do quintal e ajudar a minha mãe na cozinha. Ela deixa, mas tem medo que eu me machuque com a faca. Quero ser modelo e depois chefe de cozinha de um restaurante bem bacana. Adilson: gosto de skate, mas perto da casa não tem lugar próprio para isso. Só pratico numa quadra e na rua. Torço para que a prefeitura abra uma pista no bairro e vou estudar para ser professor de educação física. Helena: eu adoro macarrão. Gosto de livros e de música também. Estou aprendendo a tocar flauta e instrumento de percussão. Quando crescer, vou ser advogada para defender todo tipo de gente injustiçada. Rudá: gosto de pescar e remar, mas na Vila Brasil não tem jeito, né? Gosto de comer também e viajar, mas não tenho dinheiro. Então, eu me divirto lendo livros e revistas que falam de lugares legais. Gostaria de praticar remo e disputar uma Olimpíada. Depois disso, a professora Vivian e Diana falaram sobre as tarefas que cada criança teria. 2 delas seriam iguais para todo mundo: arrumar a cama de manhã e lavar os pratos e talheres que usariam durante as refeições. Outras foram divididas em equipes que revezariam nas funções diárias, de varrer o salão, varrer os quartos, lavar as panelas, bandejas e tudo que foi usado para cozinhar e servir as refeições. Colher verduras e legumes para o almoço e o jantar, colher frutas para a sobremesa, e quem quisesse poderia aprender a plantar verduras e legumes. Conhecendo o lugar. A primeira coisa que as crianças fizeram foi um passeio para conhecer todo o espaço. Conheceram o pomar, a horta, o estábulo onde ordenhavam vacas e cabras de manhã, uma prainha do riacho, um campinho de futebol, uma quadra para basquete, vôlei, futebol de salão e um pasto onde ficavam os cavalos, cabras e vacas. Ao lado do prédio principal do hotel havia uma piscina para adultos e outra para crianças, uma churrasqueira e alguns quiosques. Numa construção ao lado tinha uma espécie de salão para bailes, com um pequeno palco onde havia um piano. A professora informou que num cômodo ao lado eram guardados outros instrumentos musicais. Se alguém soubesse tocar e quisesse se apresentar, podia usar o violão, por exemplo. Um outro cômodo dessa construção era destinado aos jogos de salão. Havia nele mesas de sinuca, de ping-pong, muitas mesas comuns, redondas, para jogar dominó, damas, xadrez e cartas. Depois do passeio já era hora do almoço. Voltaram todos para o refeitório e no caminho Sara respirava fundo e falava: "Dá gosto de respirar aqui. Parece até que eu nem sabia o que era ar de verdade." Diana respondeu: "Pois é, o ar deveria ser assim em todos os lugares, não é? Um dia as pessoas vão entender isso e acabar com a poluição." O certo é que todo mundo tinha um apetite danado depois do passeio ao ar livre e limpo. Gostoso de respirar. Como brincava Sara. Cada um lavou seus pratos e talheres e depois disso uma equipe formada por Sara, Elias e Maíra se encarregou de lavar as panelas. Enquanto isso, Alex, Aninha e Juca varreram o chão. Ryoko, Lucas e Elke foram apanhar frutas para a sobremesa do jantar e para o café da manhã do dia seguinte.
Adilson, Helena e Rudá foram apanhar verduras e legumes para o jantar e para o almoço do dia seguinte, e também pegar ovos no galinheiro. Essas duas últimas equipes tiveram orientação de um funcionário do hotel para cumprir suas tarefas corretamente, pois não é todo mundo que sabe qual fruta está no ponto de colher, qual legume, qual verdura. Um pouco mais de meia hora estava todo mundo no saguão de entrada do hotel, todos sorrindo, alegres, felizes. Viram como dividir as tarefas não dá muito trabalho e nem toma muito tempo da gente, falou a professora Vivian. É até divertido, falou Helena. E a professora continuou. De agora até o final da tarde, cada um faz o que quiser. Se diverte como quiser. Com cuidado para não se machucar nem fazer coisas erradas, não é? Quem topa uma pelada no campinho de futebol? Foi logo falando Elias. Mas antes que saísse, Vivian completou. A Diana e eu vamos acompanhar um pouco vocês, mas sem intenção de atrapalhar. É só para ver se estará tudo bem. Às 6 horas, todo mundo de volta para tomar um banho, jantar e se divertir mais um pouco aqui dentro. Algumas crianças foram jogar futebol, outras foram pescar lambaris, mas o Geraldo, funcionário do hotel, foi junto porque quase nenhuma delas tinha feito isso. Só Rudá sabia pescar de verdade. Os outros nem sabiam pegar minhocas e tirar os peixinhos dos anzóis. A primeira noite longe dos pais. A noite chegou e foi muito divertida. Todos foram para o salão. A Diana tocava violão muito bem e cantava junto com as crianças. Cantaram samba, moda de viola, rock, até valsa. Ela contou histórias e algumas crianças também contaram. Houve quem quis jogar dominó, quem preferiu jogar ping-pong e quem quis apenas conversar. Ninguém lembrou de televisão, jogos de computador ou celular, nada disso. Havia coisas muito mais divertidas para fazer. Hora de dormir, falou a professora Vivian, alegre e sorridente. Puxa, professora, reclamou Aninha. Está tão gostoso aqui e vai ser gostoso amanhã também. E depois de amanhã, vocês vão ter muito tempo para brincar, cantar, se conhecer melhor. Não vamos gastar tudo hoje, não é? Brincou. Antes de seguirem para os quartos, algumas crianças foram até o quintal para ver as estrelas, mais brilhantes que na cidade. Só 3 crianças ficaram no salão, conversando com Diana. Elias, Sara e Edilson. Sem saber por quê, se sentiram atraídos por ela. Sentiram que Diana tinha mesmo algo mágico. O olhar dela parecia penetrar nos seus pensamentos, descobrir seus comportamentos, seus medos, seus preconceitos. Conversaram sobre seus gostos, suas necessidades e seus sonhos. Por falar em sonho, não esses sonhos que são projetados para o futuro, mas esses mesmos que a gente tem quando dorme. Garanto que vocês terão alguma coisa para me contar amanhã de manhã, disse Diana com um ar misterioso. Sonho pra lá de maluco. Depois do café da manhã, o grupo se reuniu no saguão para falar das tarefas a serem cumpridas. Contaram o que cada um pretendia fazer naquele dia e também para conversar um pouco antes de saírem para a ação, conforme dizia a professora Vivian. Sentaram-se no chão em círculo e a professora perguntou: todos dormiram bem? E Diana completou: tiveram bons sonhos? Nem todos responderam que sim. Estavam todos alegres, mas 3 crianças pareciam querer contar alguma coisa. Eram justamente as 3 que ficaram mais tempo conversando com Diana à noite. Parecia que ela tinha mexido com alguma coisa dentro da cabeça das crianças. E isso fez que tivessem sonhos reveladores. Ela pediu que cada uma das 3 contassem seus sonhos. Não ia durar muito tempo. Depois teriam todo o tempo para se divertir e aprender até a hora do almoço. Foi Sara que começou. Ai, até acordei cansada, Deus me livre. Passei a noite inteira trabalhando. Você, sua preguiçosa, pensa que eu não sei, que você não faz nada? Vi sua mãe reclamando que não ergue uma palha, brincou Aninha. Exagero dela. Eu já até coei café um dia. Um dia? Ha 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 ha. Só um dia, completou o Jucá. Você não usa sapato com cadarço porque tem preguiça de amarrar, disse Elias rindo. Sara nem ligou para o que falaram. Fez cara séria e falou: sonhei que era um menino
e trabalhava como engraxate. Tinha que ajudar a família porque meu pai estava desempregado e ganhava um dinheirinho de nada fazendo bicos como pintor de parede. Faltava dinheiro até para comprar comida. Fez uma pausa e continuou. Sem dinheiro para pagar o aluguel, a gente morava numa favela. Tinha 3 irmãos menores do que eu. A minha mãe tinha que ficar em casa o dia inteiro cuidando dos filhos, lavando roupa, cozinhando, e a renda do meu pai era pouca. Então eu tinha que trabalhar para ajudar. Ficava quase o dia inteiro tentando ganhar um dinheirinho. Mas no sonho você não estudava? Perguntou Ryoko. Estudava, mas na escola uns meninos me maltratavam muito, me chamavam de favelado e falavam que todo mundo que mora na favela é bandido e sujo. Dava vontade de não voltar mais lá. À noite chegava em casa cansada, tomava um banho, jantava e ia dormir. Professora, a criança pode trabalhar desse jeito? Perguntou Elke, com cara de pavor. Não, não pode. Toda criança tem direito de brincar, estudar e ter saúde. Por falar nisso, professora, no sonho eu tinha uma tosse danada e não podia ir ao médico, continuou Sarah. A professora Vivian falou espantada. Que sonho! Pessoas mal alimentadas ficam doentes mais facilmente, ainda mais tendo que fazer esforços acima do que devem. Sarah tinha mais a contar. Meu pai dizia no sonho que sentia pena de eu não poder fazer as coisas que as outras crianças faziam. Brincar, estudar mais, mas não tinha jeito. Uma coisa que todos repararam foi que Diana não falava nada, só ouvia com atenção. Adilson, que estava com uma cara meio sem graça, falou. Gozado, você sonhou que era um menino, eu sonhei que era uma menina gordinha. Ele olhou para Aninha e ela ficou atenta ao sonho dele. O que tem de mais ser uma menina gordinha? Perguntou Diana. A Sarah disse que, no sonho dela, era um menino que não gostava de ir à escola por causa do bullying, de meninos xingando de favelado. No meu sonho, eu gostava muito da escola, mas tinha um dia que chegava em casa chorando por causa de uns meninos e umas meninas que ficavam me provocando por ser gordinha. Que culpa eu tinha? Mas não tinham dó, me maltratavam pra valer. Ele respirou fundo e continuou. No meu sonho, mesmo sendo menina, eu tinha um skate, mas era só ir a uma rua asfaltada para andar nele que apareciam os meninos falando que o skate é coisa de homem. E é mesmo, falou Rudá. Sarah ficou brava. Não é, seu bobo. Meninas podem brincar de skate, jogar futebol. E menino pode fazer tricô, brincou Elias. Pode sim. Tricô é coisa de mulher. Alex entrou no assunto. Olha, meu pai gosta de costurar. Ele queria ser alfaiate. Lá em casa meu pai cozinha de vez em quando. Ele lava a roupa também, disse Sarah sorrindo. Elias mudou de assunto. Resolveu contar seu sonho. Eu acho que meu sonho foi por causa de uma notícia que vi na televisão. Um torcedor de um time foi parar no meio da torcida adversária. E eles odiavam o time dele. Bateram nele até quase matar. Ah, você é diferente disso? É o maior brigão quando a gente joga futebol, falou Alex. É só nervosismo. Mas o Jucá continuou. E quando a sua vizinha ficou vendo a gente jogar no campinho e torceu para o meu time? Lembra como brigou com ela? Só xinguei, não bati nela. Xingamento também não é legal. E o seu sonho? Perguntou a professora Vivian. Sonhei que tinha 18 anos, era torcedor de um time do meu bairro. Um dia eu nem estava no campo que tinha perto de casa. Eu estava indo trabalhar e vesti uma camisa do meu time. Parou uma Kombi cheia de gente, uns 6 ou 7 caras desceram dela e me cercaram. Eram da torcida adversária e estavam indo para o jogo contra o meu time. E me arrebentaram todo, só por causa da camisa que eu vestia. Fui parar no hospital. Algumas crianças olharam para Diana, como se esperassem que ela falasse alguma coisa sobre esses sonhos. Mas ela não entrou no assunto, só falou do dia que teriam. Bom, gente, hoje um funcionário do hotel que cuida da horta vai ficar à disposição para ensinar a vocês como plantar verduras e legumes. Vão poder fazer canteiros e semear alface, cenoura, abóbora, agrião e muitas outras coisas. E cuidar das plantas que já estão crescendo. Vão poder aguar as que precisam, mas só faz isso quem quiser. Os outros podem ir pescar, brincar, passear. A professora Vivian informou. Quem quiser aprender a montar, tem um cavalo bem mansinho. O Geraldo vai mostrar a vocês como se coloca a sela nele e como montar. Queria ver o Lucas montando, falou Ryoko. Tenho certeza que ele cai do cavalo.
Depois de risadas da turma, a professora Vivian completou: no estábulo tem 2 cabras para quem quiser aprender a ordenhar. A Maria estará lá e depois vai ensinar como fazer queijo com o leite de cabra e tem o campinho, o pomar. Sara mal ouvia a professora Vivian falar e disse para Diana: fiquei muito assustada com meu sonho. Se você tem alguma coisa a aprender com o sonho, pense um pouco nele. Garanto que seus sonhos nos próximos dias vão ser bem mais divertidos. O dia correu tranquilo, com todo mundo se divertindo e cumprindo suas tarefas. Elke, acostumada a ajudar a mãe na cozinha, era a que estava mais animada com o que aprendeu na horta. Já era habituada a cuidar de flores, agora estava aprendendo a cuidar também de verduras e legumes. Com certeza sua mãe toparia fazer um canteiro no quintal. À noite tudo se repetiu depois do jantar. Quer dizer, se repetiu não. Houve novas brincadeiras. Diana era ótima para fazer mímica. Tudo que ela fazia com as mãos e as expressões do seu rosto, as crianças logo entendiam. E Lucas também mostrou ser bom nisso. Fez mímica brincando com o que Ryoko disse de manhã, e todo mundo entendeu e adivinhou: cair do cavalo. E cantaram novas músicas, jogaram ping-pong, conversaram. Elias declamou um poema, e em seguida todos foram ver as estrelas. Maíra viu uma estrela cadente e fez um pedido, mas sem falar com ninguém, só em pensamento. Antes de ir para o quarto, todas as crianças se sentiram atraídas pelo olhar de Diana e foram conversar com ela. Dessa vez foram Alex, Ryoko e Elke. Depois da conversa sobre seus gostos e do que faziam no dia a dia, foram dormir, como que hipnotizados pela amiga da professora. Fugindo do inferno. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, houve novamente a reunião para falar das atividades do dia. Sentaram-se todos em círculo no chão. Todos falaram de como dormiram gostoso, tiveram bons sonhos. Quer dizer, todos não. Parece que a gente não teve sonhos interessantes de novo, não? Falou a professora Vivian. 3 crianças levantaram a mão com um ar meio de admiração, meio de surpresa. Eram justamente as 3 que conversaram com Diana antes de irem dormir. Alex quis ser o primeiro a contar seu sonho. Eu morava num lugar gostoso. Não era de família rica, mas tinha tudo o que precisava. Estudava, brincava, me alimentava bem, tinha roupas normais e até bonitas. Que sonho bom! Sua vida na Vila Brasil não é assim? A minha é, falou Ryo. Alex não deu atenção e continuou. Nossa vida ali era gostosa, mas começou uma guerra. Eu não entendi o que estava acontecendo. De repente passavam aviões jogando bombas, derrubando casas, e chegaram soldados dando tiros em todo mundo. Nós nos escondemos num porão. Quando saímos, metade da casa tinha sido destruída. Não sobrava quase nenhum vizinho. Os que sobravam estavam desesperados, e nós também ficamos apavorados, querendo ir embora dali. E foram? Perguntou Helena. Começamos a tentar ir para outro país, mas em todos os lugares que tentamos não aceitavam a gente. Nós éramos olhados com ódio. Num lugar diziam que meu pai ia tomar o emprego de uma pessoa dali, em outro diziam que nós éramos sujos, a gente estava fugindo, nem sempre conseguia lugar para tomar banho e lavar as roupas, mas eles nem queriam saber. Uma vez falaram que nós éramos uma raça ruim, com costumes estranhos. E não conseguiram ir para lugar nenhum, então? Insistiu Ana. Eu chorava muito. Em certos lugares não vendiam nem davam comida para nós. Enfim, aceitaram a minha família numa cidade que eu achava meio estranha, num país que nem sei qual é. Ficamos muito alegres, alguns vizinhos nos ajudaram. Meu pai conseguiu um emprego numa fábrica e minha mãe foi ser ajudante de cozinha num restaurante. Eu fui para a escola, mas estava ainda tentando aprender a língua daquele país quando acordei. Que horror é fugir de uma guerra, hein? Falou Juca com ar triste. E não aceito os coitados, falou Elias. Eu sei que isso acontece, vi até na televisão. Mas no meu sonho acabamos tendo sorte, considerou Alex. No final encontramos gente boa. Não é todo mundo que trata mal quem está fugindo daquele inferno. Elke, meio corada, quis contar seu sonho em seguida. O meu sonho é um pouco parecido com o seu. A minha família também teve que fugir de um lugar. Não por causa de uma guerra. Era porque não tinha água. Nós morávamos num sítio. Plantávamos feijão, milho e abóbora. E tínhamos umas vacas. Só que ficou um tempão sem chover, o rio secou, o açude também. E sem água não tinha jeito de plantar nada. As vacas morreram e nós começamos a passar fome.
E ficamos doentes também, porque a pouca água que a gente arrumava para beber e cozinhar era contaminada. Nesse sonho, onde é que vocês moravam? Perguntou Diana. Não sei em que estado era. Só sei que era no Nordeste. Meu pai falava que lá era o sertão. E aí? Perguntou Sara. Fomos de caminhão para uma cidade. O prefeito falava que a cidade já estava cheia de pobres, arrumou passagem de ônibus para nós irmos para uma cidade maior no sul, como falava o meu pai. Mas outros falavam que a região que fomos morar era o sudeste. Só deu as passagens, foram 2 dias sem comer. E quando chegaram nessa cidade, tinham onde morar? Perguntou a professora Vivian. Não, dormimos na rua muitos dias. Meu pai não conseguia trabalho e teve que pedir dinheiro para comprar comida. Morria de vergonha. Os rapazes passavam xingando a gente de vagabundos, gritando: voltem para sua terra, não queremos vocês aqui. Depois o meu pai arrumou um barraco para a gente morar. Começou a trabalhar de vigia num prédio. Eu era a mais velha dos 5 irmãos e minha mãe arrumou vaga para mim numa escola. Foi um final feliz também, né? Falou Alex. Mais ou menos, respondeu ela. Muitos colegas ficavam imitando o meu jeito de falar, exagerando. Um deles falava assim: cadê mainha? E o painho? Oxente. Outro dizia que eu falava canetar em vez de caneta. E uma menina falava que eu só comia farinha e outras porcarias. Comida de cachorro. Por que será que você teve esse sonho, hein? Falou Adilson. Elke ficou calada e ele brincou. Lembra o que me falou quando eu comentei de uma comida de minha terra chamada buchada de bode? Ela continuou calada e Ryoko resolveu contar o seu sonho. Eu era de uma família de negros. Nós nos achávamos bonitos, mas tinha gente que dizia que nós éramos feios. Não gostavam da cor da nossa pele, nem do nosso cabelo enrolado. Sabe que tinha um menino bobão na minha sala que ficava olhando para mim e imitando macaco? Que horror! Bobão mesmo, falou Helena. Continue contando seu sonho, pediu a professora Vivian. Eu ia à escola e gostava. A senhora era a professora da minha sala. Numa aula perguntou às crianças o que queríamos ser quando crescer. Tinha quem queria ser advogado, médico, professor, jogador de futebol, cantor. Eu falei que queria ser dentista. Aí uma menina falou assim: você? Olha, gente preta não serve para isso. Homem preto dá certo como jogador de futebol ou pagodeiro. Mulher, boa empregada doméstica, cantora de funk. Deu um suspiro e falou: tinha uma menina que falava que cada raça serve para uma coisa, que preto não é bom de estudo. É bom para chutar bola, para batucar, para trabalhar na construção. Ora, falou a professora Vivian, quem fala isso é muito bobo. Você sabia que um dos grandes compositores de ópera do Brasil, chamado Carlos Gomes, era mestiço de brancos e negros? E que Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiros, era mestiço também? O Brasil teve e tem bons cientistas e engenheiros negros. Tem geógrafos, sociólogos, juízes, médicos e advogados. Alex completou. O que tem de ruim ser bom de bola? Quem não gostaria de jogar futebol igual o Pelé? E o Romário? E o Neymar? E o Elias? Brincou Lucas. Ele acha que é bom de bola. Elias não ligou e Ryoko prosseguiu. Eu também gosto de esporte. Ainda vou ser jogadora profissional de vôlei. Quer saber? Vou me esforçar muito. Mas se eu quiser ser dentista, médica, advogada, engenheira, não posso ser? Então, que sonho, hein? Será que ele representa alguma coisa para vocês? Perguntou a professora Vivian. Ryoko só fez que sim com a cabeça. Depois disso, foi mais um dia de muita diversão e de aprender muitas coisas. Alex ficou maravilhado quando viu algumas borboletas saindo do casulo. Não parava de falar disso. À noite, depois do jantar, mais uma noite de sarau, como dizia Diana. Cada um apresentava alguma coisa. Helena tocou flauta, Lucas cantou samba, Elisa e Aninha declamaram poemas. Alex mostrou uma habilidade que ninguém sabia que tinha. Virou piruetas no ar e foi muito aplaudido. Rudá contou a história do povo dos seus avós, que aprendeu com o pai. Quando os brancos chegaram aqui, tiveram que aprender tudo com a gente, ele falou. Não sabiam nem fazer farinha de mandioca. Bom, gente, hora de dormir, falou a professora. Novamente a turma toda foi para os quartos, menos 3 crianças que demoraram mais um pouco. Aninha, Jucá e Rudá foram conversar com Diana. No meio da conversa, Aninha questionou. Quando a senhora olha para o rosto da gente, parece que está hipnotizando.
Sinto como se quisesse saber o que a gente pensa. Acho que ela sabe, falou Rudá. Meu pai diz que um pajé da aldeia do meu avô lia o pensamento das pessoas. Também já ouviu falar de umas pessoas que fazem isso, acrescentou Jucá. São ciganos, aí bezendeiras, curadeiras e essas coisas. Diana apenas sorriu, um sorriso encantador, segundo Jucá. Todos se despediram e foram dormir. Vencendo dificuldades. Na manhã seguinte, depois do café, repetiu-se o que houve nos dias anteriores. Sentaram-se em círculo e, antes de começar a falar sobre as atividades, a professora Vivian perguntou como dormiram. E só 3 tiveram sonhos estranhos para contar. De novo, justamente as 3 crianças que conversaram com Diana antes de dormir. Jucá foi o primeiro a falar. Lembra quando eu reclamei de Maíra que atravessava a gente por causa da cadeira de rodas? Demorou para entrar na van. Você é mais pamonha que ela. Com as 2 pernas anda mais devagar que ela na cadeira, brincou Alex. Mentira. Eu até gosto de correr. Um dia eu vou disputar uma maratona. Maratona? São mais de 40 quilômetros. Você nunca vai correr esse tanto. Admirou-se a Ryoko. Só se for de carro, brincou Elias. Eu vou treinar. Cada dia correr um pouco mais. Vocês vão ver. Daqui uns 15 anos vão ler nos jornais. Jucá vence a maratona do Rio de Janeiro. Vai sair num jornal de 1º de abril, brincou Lucas. Vai dar na televisão também. Sem contar que vou vencer a corrida de São Silvestre em São Paulo. Ninguém vence o Jucá numa corrida, vão dizer. Bom, você já está falando do seu sonho desta noite, né? Perguntou a Helena. Não, no meu sonho, depois de um acidente, eu fiquei paraplégico. Dependia de uma cadeira de rodas. Aí que dureza. Andar nas calçadas esburacadas. Eu morava num prédio que tinha elevador, mas um dia ele quebrou e fiquei ali. E na escola em que eu estudava tinha uma escadinha também. Tá vendo? Sorriu Maíra. A gente passa por tudo isso. Nunca vi você reclamar. E adianta reclamar? O que nós fazemos é reivindicar. Cobrar das autoridades, do síndico, de todos os responsáveis que nos deem condições de fazer o que as outras pessoas fazem normalmente. Custa, quando vão fazer uma calçada, ter uma guia rebaixada para que a gente atravesse a rua e fazer portas mais largas nas casas e nos prédios. Você leva uma vida normal? Quis saber Sara. Ainda há algumas dificuldades, mas vai melhorar, tenho certeza. Vou fazer faculdade, ser professora e mostrar que podemos ser tão competentes e úteis como qualquer pessoa. Helena entrou na conversa. Eu concordo. Eu quero ser advogada para defender os direitos de todos que precisam de justiça, inclusive os que têm alguma deficiência, seja de visão, de locomoção. Olha como ela está falando difícil, ironizou Lucas. Eu leio muito e aprendo as palavras corretas. Aninha, que estava calada até esse momento, disse que ia contar o seu sonho. Eu sonhei com uma coisa que não é tão diferente hoje em dia. Sonhei com política. Ah, eu sabia. Com esse jeito de falar com quem faz discurso, falou Elke. É essa mania de querer ser líder em tudo quanto é coisa que a gente vai fazer. Quer ser dona das brincadeiras, chefona, brincou Alex. Ela não deu atenção e completou. Sonhei com os índios também, contou Aninha. Rudá olhou para Aninha com curiosidade e ficou esperando que ela contasse seu sonho. E ela contou, mas no início não falou dos índios. No sonho eu tinha uns 20 e poucos anos e passava o dia inteiro na internet xingando as pessoas de outro partido. Para mim todos eram bandidos. Eu ameaçava bater em qualquer um deles que eu encontrasse. Como é que pode alguém ser de um partido tão ruim? E encontrou algum deles para brigar no sonho? Ironizou Jucá. Bom, eu sabia que ia ter uma reunião das pessoas daquele partido numa casa do bairro. E pela internet chamei minha turma e fomos lá acabar com essa reunião. Mandamos uns 8 pro hospital, mas eu também fui, porque um deles reagiu e me deu um chute na canela, que quebrou minha perna. Nossa, como doeu! Parecia que tinha acontecido mesmo. Será que eu bati a canela em algum lugar enquanto dormia? E depois? Perguntou a professora. Bom, uma turma foi levada para a delegacia e eu fui para o hospital e um médico cuidou de mim direitinho. Quando terminou o atendimento, eu até agradeci pelo carinho que ele me cuidou. Aí ele me contou que votava no partido da turma que a gente agrediu. Então,
O fato de pensar e votar diferente de você não significa que o sujeito seja ruim, não é? Considerou a professora Vivian. Mas a coisa não parou aí. Acordei, dormi de novo e sonhei que era um homem e bem mais velho. Era um juiz. Tinha nas mãos um monte de processos para julgar. Aí fui ver. Fiquei contente porque vi logo 3 processos contra pessoas do partido que eu não gostava. Eram corruptos. Mas tinha também mais 5 processos também sobre outros corruptos que eram da minha turma. Então, no seu sonho ninguém prestava? Perguntou Adilson. Prestava sim. Depois disso vi que tinha gente boa no meu partido e também no partido que eu não gostava. E gente ruim também. É preciso falar mais alguma coisa? Disse a professora olhando o grupo todo. E os índios? Perguntou Helena. Você disse que sonhou com índios também. Ah, é verdade, contou Aninha. É nessa fase que eu era juiz. Estava num lugar em que tinha uma aldeia indígena. Eu achava que eles eram vagabundos e tinham terras demais. Uns fazendeiros ocuparam terra deles e eu decidi a favor dos fazendeiros. E o que aconteceu? Perguntou a professora Vivian. Ela ficou corada e falou. Os fazendeiros desmataram tudo. Tinham muitas fontes de água lá e secaram. O rio ficou um filete de água suja. Começou a faltar água para a gente beber. E morreram muitos índios, porque eles precisavam demais das terras para viver. Aí entendi que eles vivem de um jeito diferente de nós e que ajudam a preservar a natureza. Se tiver mais matas, tem mais água, o ar é mais limpo. E você aproveitou a falta d'água para não tomar banho? Provocou Elias. Já me falaram que você toma banho só uma vez por semana. Ela nem respondeu, mostrou a sua língua para ele sorrindo. Rudá também sorria e olhava para ela. Outros colegas ficaram em silêncio também. E o próprio Rudá falou do seu sonho. Eu sonhei que era branco e usava óculos. Que sem graça, e daí? Perguntou Adilson. Jucá é moreno, meio branquelo e usa óculos. 4 olhos, disse Jucá. Não é assim que você me chama, Adilson? Acho que Rudá me chama assim também porque aprendeu com você. Rudá interrompeu e contou. Sabe, eu sempre achei que todos os homens brancos eram ruins, que têm preconceitos contra o nosso povo e que só querem tomar nossas terras. Se for preciso, matam todos nós. Tem muito branco que não é assim, falou Jucá. É o que o apoiou. Pois é, no meu sonho eu era branco e apoiava os índios e era muito perseguido. Mas aguentava, enfrentava tudo e tinha amigos que faziam isso também. E isso de usar óculos? Perguntou Jucá. Eu gosto muito de praticar esportes, correr, de ver as diferenças nos verdes das plantas, as cores dos passarinhos, das frutas e das flores. E quando vejo alguém com óculos grossos, acho que é gente lerda, ruim até para brincar com quem enxerga bem. E além disso, não vê a beleza das coisas. E no seu sonho você era assim? Não, eu corria também, tinha alguma dificuldade para praticar esportes, mas praticava outros. Eu gostava de brincar de tudo e de ler. Só que dependia dos óculos para fazer muitas coisas, inclusive para pintar quadros coloridos bonitos. Um dia, juntaram 3 meninos na porta da escola e tomaram meus óculos. Aí não conseguia ler e a professora escrevia no quadro e perguntava para ele. Ela te entendia? Perguntou Aninha. Entendia, mas cada vez que eu perguntava, um colega gritava: 4 olhos, 4 olhos. Depois disso, a reunião continuou com a definição das tarefas de cada grupo naquele dia, e com muitas atividades depois. Vôlei, pesca, passeio, ordenha de vacas, piscina. À noite todo mundo estava alegre, mas com aquele cansaço agradável por ter praticado tantas atividades. Teve a reunião de sempre, com cantoria, jogos, brincadeiras. Antes de dormir, Maíra chamou Helena e Lucas e disse a eles: Olha, em cada noite 3 pessoas foram conversar com a Diana, e as 3 tiveram sonhos esquisitos. Só nós 3 ainda não conversamos com ela antes de dormir, e eu estou sentindo uma vontade danada de falar com ela. Acho que a professora Vivian está falando sério quando diz que a Diana é uma verdadeira fada. Não sei não. Maíra concordou. Eu também estou com vontade de falar com a Diana. É como se ela fosse um imã e eu um pedaço de metal. Eu também, disse Helena. O certo é que os 3 foram conversar com ela. 15 minutos depois foram dormir. Cada qual com sua fé.
Mais uma vez o grupo se reuniu sentado em círculo, de manhã, para planejar as atividades do dia. Mas antes, 3 pessoas quiseram contar seus sonhos. Adivinha quem? A primeira a falar foi Maíra. Acho que meu sonho de hoje foi por causa de um vizinho, um rapaz. O que tem ele? Perguntou Jucá. É muito delicado, sabe? Esquisito. Esquisito por quê? Perguntou a professora. Não tenho nada com isso, mas escuto meus pais falarem que homem é homem, mulher é mulher. Não gosto desse negócio de homem cozinhar e costurar, de mulher querer ser prefeita ou deputada. Meu pai diz que antigamente não era assim. E você concorda? Questionou a professora Vivian. Bom, não sei. Eu pensava como meu pai, mas meu sonho me deixou meio confusa. Homem fazendo coisa de mulher e mulher fazendo coisa de homem. No meu sonho eu era jogadora de futebol. Então, interferiu a professora. Mulher antes não jogava futebol. Veja que muitas coisas mudaram. Muitos preconceitos foram vencidos. Agora temos muitas jogando. E uma brasileira, a Marta, foi eleita várias vezes a melhor jogadora do mundo. É o que entrou no assunto. Um tio meu gosta de bordar. Faz uns bordados que são uma maravilha. Mas e as profissões? Tem algumas que são só de homens e outras só de mulheres. Por exemplo, cite algumas. Bom, motorista de ônibus. É só homem. Pedreiro também. Já peguei ônibus dirigido por mulheres, contou Helena. Uma tia minha trabalha em construção, disse Jucá. E todo mundo diz que ela trabalha bem melhor que os homens. Maíra se enrolou e outras crianças começaram a falar. Nossa vizinha tem uma sobrinha que estuda engenharia. O meu vizinho trabalha numa indústria de sutiãs. Pois é, concluiu Maíra. No meu sonho eu era adulta e andava normalmente, livre de cadeira de rodas. Mas jogava futebol e era fortuna. E muita gente me provocava por isso. Me chamava de sapatão. E um amigo meu, no sonho, era bem delicado, como o meu vizinho, e era chamado de mulherzinha por outro rapaz. E como você se sentia sendo fortuna? Perguntou a professora. Achava normal, e também achava normal o meu amigo delicado. Éramos gente boa, trabalhadores, honestos, mas tentavam nos humilhar. Isso quando não queriam bater em nós. Assim à toa. Depois de alguns segundos de silêncio, em que algumas crianças pareciam se lembrar de alguma coisa que fizeram, Lucas contou seu sonho. Eu era um caipira, falou. Pelo menos era assim que me chamavam, e ficavam me remedando, falando nós vai, vocês volta, dizendo que nós, da roça, éramos burros. E como você reagia? Perguntou a professora. Eu ficava bravo. Tentava explicar algumas coisas, mas ninguém ouvia, só faziam gozação. Ora, no meu sonho, nós caipiras sabíamos muitas coisas sobre a natureza. Tocávamos viola maravilhosamente, fazíamos uma comida muito gostosa e produzíamos as comidas que aquelas pessoas implicantes comem. Aí acordei. E então? Perguntou a professora Vivian. Fiquei me lembrando de uma família vizinha da nossa, que veio do interior. Eu e minha irmã gostávamos de imitar os coitados, chamar de bocós caipiras. Ele suspirou fundo, parou de falar e Helena falou que ia contar seu sonho, mas antes comentou. Tem gente que briga por qualquer coisa. Parece que vive procurando motivo para brigar, não é? Por que você está falando isso? Perguntou Rudá. Acordei pensando nos sonhos de vocês. Briga por causa de futebol, por causa do jeito de falar, do lugar em que moram, de onde vieram. Então você sonhou com nossos sonhos? Perguntou Sara. Não, só pensei neles e pensei num preconceito meu mesmo. Muito bem, falou a professora. Reconhecer que tem um preconceito é meio caminho para vencer esse preconceito. E Helena contou. Perto da minha casa tem um lugar que chamam de terreiro. É como um templo de uma religião que minha mãe diz que veio da África. As cerimônias deles são esquisitas. Tem muita batucada. Meu pai falou para mim um dia. Esses macumbeiros são adoradores do demônio. Fiquei muito assustada, até com medo deles. Ora, interrompeu Sara. Logo você que diz que gosta tanto de música, que toca flauta e está aprendendo percussão?
Devia era gostar de uma religião em que cerimônias têm muita música. Eu gosto. Só naquele dia é que fiquei com medo, mas passou. Eles têm um ritmo legal. Vocês evangélicos também tocam música e cantam nas suas igrejas, disse Jucá. Ora, os católicos também, ele respondeu. Só que cada religião usa um tipo de música. Ele pensou um pouco e completou. Tem gente de uma religião que acha que os outros é que são ruins. De manhã cedinho eu fiquei pensando nisso também. E as músicas? Cada um tem um gosto, não é? Não é por causa da religião que eu não gosto de algumas músicas. É que dessas que vejo na televisão, muitas são bregas, chatas. Cortou Lucas. Tem quem goste das músicas que você chama de brega também, considerou Aninha. Nada contra, continuou Helena. Eles ouvem o que gostam e eu ouço o que eu gosto. Pelo menos agora é assim que eu penso. Tudo por causa do seu sonho? Meu sonho foi esquisito mesmo. Cada hora eu era de uma religião. Comecei sendo bandista, eu era adulto. Acreditava nos deuses cultuados ali, que eles chamam de orixás. Era uma pessoa que não queria incomodar ninguém. Mas uma noite, enquanto fazia nossos rituais, um grupo de homens violentos invadiu o terreiro, quebrando tudo, batendo em todo mundo. Vamos acabar com essa raça, dizia. E o pior é que, no meu sonho, um desses homens era o meu pai. Acordei tremendo. Você falou que cada hora era de uma religião? Lembrou a Ryoko. Sim, dormi de novo. Demorei um pouco porque estava assustada, mas dormi. Aí eu era de uma religião igual à minha mesmo, que acreditava em Jesus Cristo, mas não em santos. E foi a minha vez de brigar com os católicos, porque eles louvavam imagens de madeira. Santos. Isso é madeira, eu xingava e chutava. Helena respirou fundo e continuou. Mas no meio do sonho, de repente eu era católica. Aí falava mal dos evangélicos e, mesmo sendo católica, eu acreditava no espiritismo. Depois foi uma confusão danada. De um minuto para o outro virei judia. Fui perseguida por isso. Quando escapei, virei muçulmana. Achava a religião legal, mas ouvia dizer que todos éramos terroristas. Depois virei budista. Depois virei índia e falava com os deuses da floresta. Em cada religião que eu estava, aparecia alguém me xingando querendo proibir. A última coisa que fui nem era coisa de religião. Só vi algumas pessoas furiosas dizendo que cigano era tudo ladrão e falando que iam me arrebentar. Acordei muito confusa. É preciso falar mais alguma coisa? Disse a professora Vivian, olhando para todo o grupo. E quem não tem religião nenhuma? Perguntou Elke. Também merece respeito. E deve respeitar quem pratica qualquer religião, não é, professora? Respondeu Helena. A minha fé neste momento quer me levar a uma laranjeira carregada de laranjas madurinhas, brincou Elias. Ninguém falou nada. Planejaram o que fariam naquela manhã, que seria a última no hotel fazenda. Iriam embora depois do almoço. Todos se divertiram, voltaram, tomaram banho, almoçaram, limparam tudo direitinho, pegaram as bagagens e foram para a última reunião no salão do hotel. Valeu, pessoal! Depois de colocarem as mochilas no bagageiro da van, as crianças foram para a última reunião. Seria a despedida do pessoal que trabalhava no hotel e também da Diana. Algumas crianças mais emotivas tinham cara de choro. Alegria, gente! Alegria, gente! Vocês não gostaram desses dias aqui? Falou Diana. Adoramos! Foi a resposta geral. A professora Vivian disse que você é uma fada. Falou Elke. Ora, é brincadeira dela. Sorriu Diana. Ao sorrir, ela parecia ainda mais bonita e misteriosa. Talvez eu seja mesmo uma bruxa do bem. Isso existe. Foi o que Sara disse, toda pomposa. Acho que todos nós mudamos muito esses dias, falou Helena. Mudamos para melhor, completou Alex. Muito melhor. Acho que meus colegas que não vieram nessa viagem nem vão me reconhecer. Diana deu o seu recado. Eu gostei muito de estar com vocês. Tenho certeza de que todos os meninos e todas as meninas que estão aqui vão ser adultos bons, que vão viver em paz com o mundo. Alguém quer falar alguma coisa?
se mudou alguma coisa, se não mudou. Todo mundo queria falar. E quem começou foi o Jucá. Umas pessoas furiosas dizendo que cigano era tudo ladrão. Entrei na van para vir para cá reclamando da Maíra, que atravessava a gente com sua cadeira de rodas. Agora tenho muita admiração por ela, que enfrenta muito mais dificuldades que a gente para fazer certas coisas e ainda sofre preconceitos. E também tenho pensado num cego que vive na rua. Uma vez falei que ele devia ficar em casa, em vez de sair por aí. Eu aprendi a me colocar no lugar dos outros. É assim, cada um contou sobre o que mudou em seu modo de ver as coisas. Rudá, eu tenho muito orgulho da minha origem indígena, mas não vejo mais todo branco como inimigo. Tem branco amigo. E gente que usa óculos. Para mim eram todo meio devagar, até meio bobos. Agora sei que não. Alex, nós temos uns vizinhos. Vou ver aquelas pessoas que tiveram de sair de seus países por causa da guerra, crises e terremotos de uma ou outra maneira. Se estivesse na situação deles, eu também iria embora do meu país. Ryoko, eu agora entendo que a cor da pele não é qualidade nem defeito. Ninguém é melhor ou pior por causa da cor. Tive preconceitos, juro que não vou ter mais. Vem cá, Alex, me dê um abraço. Helena, todas as religiões têm que ser respeitadas. Cada um tem a sua. Fanatismo é ruim. Religião não deve ser motivo de criar inimizades, praticar violência em nome dela. Música também. No fundo, eu já gostava da música da Umbanda, como ritmo, sonoro. Mas por preconceito eu me obrigava a não gostar. E além disso, cada um tem seu gosto. Ninguém pode impor as músicas, sabe? Aquelas que eu gosto aos outros. Sara, concordo com Helena. Só que nesse negócio de música não gosto de quem ouve alto demais. Obrigam os outros a ouvir as músicas de que eles gostam. Outra coisa, aprendi nesses dias que morar em favela não é ser bandido. Tem muita gente boa lá. Gente ruim tem em favela e até em palácio. E que criança que trabalha não deveria trabalhar. Mas não tem culpa. Precisa de apoio e assistência. Que a família dele tenha condições de viver sem que as crianças trabalhem. Elke, um conhecido do meu pai fala mal dos nordestinos. Diz que eles deviam ficar na região deles. Queria ver aquele sujeito vivendo na seca, sem água e a comida deles. Um dia, queria ver aquele sujeito viver na seca, sem água e a comida deles. Um dia aqui no hotel, o almoço foi de comida nordestina. Adorei o baião de dois e a carne de sol. Antes que continuasse, a professora Vivian falou: Que bom que você lembrou disso, Elke. Vocês repararam que cada dia tinha uma comida diferente? Comida de várias partes do Brasil. Ninguém reclamou. É mesmo, falou Maíra. Um dia me falaram que sarapatel parecia lavagem, mas teve um dia no almoço aqui e todo mundo comeu com gosto. Fez um silêncio com todos chocalhando a cabeça em sinal de aprovação e continuaram as falas das crianças. Elias, futebol tem que ser alegria. Deve ter disputa, mas o adversário não é inimigo. Brigar por causa disso é uma grande bobagem. Vou brincar muito com os torcedores adversários. Fazer gozação se os times deles perderem. E eles também podem fazer comigo numa boa. Aninha, minha irmã mais velha, vive entrando na internet, xingando e ameaçando quem não pensa como ela. Tem muita briga na internet, por causa de política. Ela perdeu uma amiga por causa disso, acreditam? Sobre os índios, eu tinha uma visão muito errada. Me desculpe, Rudá. Lucas, as palavras que a gente usa são diferentes conforme o lugar, né? O sotaque também. Em cada lugar se fala de um jeito, e todos são certos. É divertido ver as diferenças. Um falando ai, um falando tchê, outro falando painho. Adilson, ser gordo, magro, alto ou baixo não é defeito nem vantagem. Os defeitos, as qualidades e a inteligência de cada um não dependem disso, não é? E ser bom ou ruim também. Esse negócio de achar que homem é melhor que mulher, como é que acreditei nisso? Maíra, o Adilson tem razão.
Homem, mulher, homem que se identifica mais como mulher, mulher que se identifica mais com homem, nenhum é melhor ou pior do que os outros, por serem assim. Por fim falou a professora Vivian. Amiguinhas e amiguinhos, eu acredito que nesses dias vocês aprenderam muito. Existem coisas que colocam na nossa cabeça e nos tornam injustos. Às vezes, vamos ficando iguais a essas pessoas, mas podemos ser melhores. Sempre que tivermos ideias preconceituosas sobre alguém ou outros povos, devemos nos colocar no lugar deles e pensar se estamos agindo certo. Aposto que todos nós vamos ser muito mais amigos de hoje em diante, não? Vamos entender e respeitar nossas diferenças, não é? Foi a vez de Diana falar. Vocês já pensaram se todos nós fôssemos iguaizinhos, todos com a pele de uma cor só, com cabelos iguais, falando igualzinho um ao outro, olhos da mesma cor, gostando das mesmas comidas e das mesmas músicas, torcendo pelo mesmo time, com o mesmo pensamento político, a mesma religião, a mesma origem. Não seria uma vida muito chata? Que bom que temos diferenças, não é? Falou Elias. Lembrem-se bem, interferiu a professora Vivian. Antes de virmos para cá, falei que tínhamos diferenças, mas numa coisa somos iguais. Em quê? Somos todos brasileirinhos, falaram várias crianças de uma vez. E vocês gostam de ser todos brasileirinhos com diferenças entre nós, mas aprendendo com essas diferenças? Sim, responderam todos. Diana falou mais uma vez. Já falei que gostei de conhecer vocês. E gostei mesmo. Nada de despedidas com choros. Alegria, meninas e meninos. Quero abraçar cada menina e cada menino. Vocês vão voltar para a escola e tenho certeza de que ainda nos reencontraremos. Tomara, falaram várias crianças ao mesmo tempo. Mas antes da despedida, queremos cantar uma música para vocês, falou Ryoko, toda alegre. E todas as crianças cantaram uma música que ensaiaram muito bem, sem que Diana soubesse. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Terminada a música, Diana era que tinha lágrima nos olhos. Logo fizeram uma fila para despedir-se dela. Entraram na van que saiu vagarosamente com a criançada, acenando para Diana e para os funcionários do Hotel Fazenda. E eles acenaram de volta para as crianças. Dali até a cidade foi só cantoria, pura alegria e a sensação de que todos ali viveriam bem melhor com o mundo daquele momento em diante.